sobre farinha de amêndoas. Farinha de amêndoa é o ingrediente de base do macarrão. Não tem como fazer macarrão sem falar sobre farinha de amêndoa. Ai, Pri, mas eu já ouvi que tem pessoas que fazem macarrão com farinha de amendoim. Eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem macarrões com farinha de trigo. Eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem macarrão com farinha de coco. Eu já ouvi falar que tem pessoas que fazem macarrão com farinha de castanha de caju. Eu sei que vocês vão falar tudo isso pra mim, então eu já tô antecipando aqui. A receita tradicional francesa, e não só francesa, italiana, porque macarrão nasceu na Itália. O macarrão tradicional é merengue, farinha de amêndoa, ponto. O resto é inventar moda. E às vezes moda muito ruim. Farinha de trigo, não dá pra fazer macarrão. Não é macarrão. Pode ser qualquer coisa, mas não é macarrão. Macarrons a R$2 na padaria. Desconfia, tem alguma coisa de errado. Sabe, gente, muitas pessoas estão caindo aqui de paraquedas nessa aula de hoje e não faz nem ideia de quanto que custa 1 quilo de farinha de amêndoas. Quanto que custa 1 quilo de farinha de amêndoas aí na tua cidade? Coloca aqui embaixo nos comentários pra mim, aqui embaixo. Quanto que custa? Tô curiosa pra saber quanto que custa a farinha de amêndoas aí na sua cidade. Pra vocês terem uma ideia, vou fazer um geralzão, tá, gente? Uma média. Pode ser que vocês vão falar, tá muito caro, tá muito barato, tá? Uma média de preço da farinha de amêndoas no Brasil é de R$100, pelo menos por enquanto. Enquanto eu tô falando para vocês aqui nesse vídeo, a gente tá aqui no ano de 2022, tá? Mês de julho de 2022. Então, se você tá assistindo essa aula em 10 anos depois, espero que ainda esteja aqui no YouTube, talvez que o preço vai subir, talvez que vai diminuir, não sei. Em 2022, o preço médio da farinha de amêndoas é de R$100 o quilo. Então, um macarrão que você encontra por aí que custa R$2 é impossível você ter um custo de produção tão baixo a ponto de poder vender a R$2. A não ser que você pague para trabalhar como uma escrava, né? Aí não compensa, né? Porque o preço médio de um macarrão para produção, gente, para quem produz em casa, faz o macarrão tradicional do jeitinho que tem que ser, feito com a farinha de amêndoa, recheado com ganache, com um bom chocolate. O valor médio por macarrão na produção é de R$1,30, R$1,50, tá? Mais ou menos ali é o que você vai gastar para fazer um macarrão. Então não tem como vender por R$2, né? Então desconfiem quando as pessoas falarem que viram na padaria vendendo a R$2, que não é macarrão. E se vocês verem por aí, vão provar. Vocês vão ver como é ruim, não tem como ser bom um macarrão a R$2. Por que eu tô fazendo essa introdução toda aqui pra vocês? Porque a gente tá começando a ouvir de tudo. O macarrão tá entrando no mercado com tudo, tá ganhando espaço mesmo. As pessoas estão gostando dos macarrões e em paralelo tá entrando muita coisa ruim no mercado também. Pessoas que dizem que dá para fazer macarrão com farinha de trigo, com farinha de coco, tá? Com farinha de amendoim. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes da gente falar do assunto sobre farinha de amêndoas, eu preciso falar sobre isso. Por que precisa ser farinha de amêndoa? Farinha de amêndoa é um sabor sutil, né? Para quem já provou farinha de amêndoa sabe que o gosto é sutil, o gosto não é forte. Então você consegue fazer uma combinação de sabores muito legal com a farinha de amêndoa. Você consegue fazer um macarrão de abacaxi, um macarrão de coco, um macarrão de pistache, um macarrão de chocolate, um macarrão de baunilha, de frutas vermelhas, de damasco, do que você quiser. Por quê? Porque a farinha de amêndoas te permite colocar todas essas combinações dentro do macarrão. Agora, imagina comigo você que trabalha com farinha de amendoim. Fazer um macarrão de frutas vermelhas com amendoim, será que fica legal? Fazer um macarrão de baunilha com farinha de amendoim, será que fica legal? Na verdade, o amendoim, ele tem um sabor tão forte, tão marcado, que qualquer coisa que você colocar ali dentro, ele vai pegar aquele sabor, ele vai roubar o sabor do recheio. Então não faz sentido em utilizar a farinha de amendoim. Você pode utilizar a farinha de amendoim, por exemplo, para saborizar a casquinha do macarrão de amendoim, né?
Digamos que aí no seu cardápio você tem um macarrão do sabor paçoca caseira, né? Inclusive o sabor de paçoca caseira tá lá no meu e-book. E aí você pode colocar um pouquinho de farinha de amendoim se você quiser deixar o sabor ainda mais pronunciado, ainda mais com o gosto da paçoca, né? Do amendoim. Aí você pode colocar um pouquinho, mas não recomendo fazer o macarrão 100% com amendoim, tá? Farinha de castanho de caju. Aí eu fico meio cética assim, tá, gente? Minha opinião é que a gente tá inventando moda demais. A tradição diz que o macarrão ele deve ser feito com farinha de amêndoa. O sabor do macarrão feito com castanha de caju vai mudar sim. Dá pra fazer? Dá, mas o sabor vai mudar. Dá pra fazer com farinha de amendoim? Dá, mas o sabor vai mudar. Vai mudar a tradição desse doce. Não vai mais ser o macarrão que você encontraria em Paris. Não seria o macarrão que você encontraria aqui na França. Ah, Pri, mas eu já fiz com farinha de coco, deu super certo. Não é macarrão, é biscoito de coco, tá? Ah, Pri, mas eu já fiz com farinha de trigo. Impossível. É qualquer coisa menos macarrão. Por que, gente, que não dá pra fazer com farinha de trigo? Por que não dá pra fazer com farinha de amendoim? Farinha de coco? Porque não são oleaginosas. Se não precisássemos de oleaginosas para fazermos os macarrons, nós utilizaríamos a farinha de trigo, é ou não é? O que é oleaginosa, Pri? Oleaginosa são as castanhas, né? Amêndoa é uma castanha. Então, oleaginosa, já tá falando no nome óleo, oleosidade natural. Quem que nunca ouviu falar de óleo de amêndoas? Né? Vem da amêndoa. A amêndoa contém muito óleo natural. E é esse óleo natural que vai deixar o seu macarrão com a textura que ele deve ter, macia por dentro.